A Guerra da Água da Bolívia foi basicamente uma onda de protestos que aconteceu em Cochabamba, né? Uma cidade lá de Bolívia. Essa onda de protestos, ela protestava contra a privatização da água, contra os altos preços que a água tinha, né, que ela teve, e também contra a empresa multinacional Águas del Tunari, né, que eu já vou explicar mais sobre ela adiante. Tá. Uh, bom, isso começou, até onde eu sei, quando a Bolívia ela tinha acabado de sair da ditadura. Ela ainda tinha os problemas econômicos que ela tinha durante a ditadura, né? E, como último recurso, ela pediu um empréstimo para o FMI ou para o Banco Mundial. Eu fiz pesquisas e as pesquisas apontaram esses dois e isso me confundiu. Eu não sei qual dos dois a Bolívia pediu empréstimo primeiro. Mas, tá, enfim. Tá, ela pediu empréstimo, né? E o FMI, ou o Banco Mundial, ele deu esse empréstimo, só que com a condição de que a Bolívia teria que vender as últimas agências restantes públicas, né? As últimas agências públicas. E isso incluía de água, né? E naquela época, a agência pública de água era a CEMAPA, né? De Cochabamba era a CEMAPA. Tá. Bom, a Bolívia, ela assinou após isso, ela assinou um contrato de 2,5 bilhões de dólares para entregar o sistema municipal da água de Cochabamba ou Corrabamba, não sei pronunciar, para a empresa Águas del Tunari, que é a empresa que eu tinha falado anteriormente. Essa empresa, ela aparentemente é, é financiada, entre aspas, a empresa Bechtel, que eu não sei pronunciar direito o nome, investe nessa empresa, Águas del Tunari, né? Tá, enfim. A Bolívia, ela legalizou a privatização e aprovou a Lei 2029. Essa lei de 2029, não, ela foi uma lei que privatizou o sistema de coleta de esgoto e privatizou o sistema estadual de água potável. Agora não era só na cidadezinha, é estadual, né? Tá. A empresa, ah, a, em- a empresa Águas del Tunari, ela se pronunciou, né? Ela prometeu melhoras no sistema de irrigação para o setor agrícola, né? E também ela prometeu que vai melhorar a distribuição, o fornecimento de água, né? O que é mentira, né? Convenhamos. E a Bechtel, né, que é a empresa que financia a água del Tunari, segundo o que eu interpretei das pesquisas, a Bechtel ela também se pronunciou dizendo que ela, até em 5 anos, ela iria melhorar em 93% a conexão de esgoto e o fornecimento de água, né? Ah, eu esqueci de falar que a Bolívia, ela assinou um contrato de 2,5 bilhões de dólares para entregar para Águas del Tunar, Sistema Municipal de Água, mas eu esqueci de falar que isso dura 40 anos, tá? O contrato é de 40 anos que eu iria ficar com Águas del Tunari. Bom, com a privatização, a água ela começou a valer 300% do valor original, né? Embora eu já tinha falado antes, creio eu, que a água ela já tinha um valor um pouquinho aumentado devido à sobreinflação, né? Daí a água aumentou um pouco o preço. Tá. Após tudo isso, a população ela começou a protestar, né, contra os altos preços e também contra a privatização da água. Cara, a população ela não podia nem coletar a água da chuva, por causa da privatização. Tá. A população ela começou a protestar, como eu já tinha dito, e o governo, depois dos protestos, ele até baixou um pouco as tarifas, né? Mas não o suficiente, né? Daí os protestos continuaram e o governo agora ele começou a reprimir com violência policial, né?
Já aconteceu mortes, tiros, os caras usavam gases lacrimogêneos, por exemplo, né? Pessoas eram cegadas, né? E bom, posteriormente, se eu não me engano, eles começaram a usar armas com balas reais, né? Um estudante de 17 anos foi morto a tiros, né? Por um militar. Bom, tá. Os protestos continuaram, beleza. A partir daí, nessa situação, a La Coordenadora, que bom, é uma espécie de organização, tá? Que valoriza a vida e a água. Ela entrou nessa, entre aspas, guerra, né? Tá. Aí ela, coordenadora, ela tem como líder dela o Oscar Oliveira, esse cara é importante. E ele foi preso posteriormente, né? A coordenadora, ela começou a protestar junto com a população, né? Fez uma passeata lá e foi marcada por 2 dias de violência policial, essa passeata que a coordenadora fez. Bom, uh, tá. O Oscar Oliveira, ele foi preso depois de um tempo, né? Mas de alguma forma ele conseguiu se esconder, né? E durante 4 dias escondido, ele assinou um acordo com o governo boliviano que revogava a privatização, revogava as 2 leis lá que privatizavam, uh, libertava os detentos, né? Que foram presos pela polícia durante as manifestações, né? Que antes eram pacíficas, mas daí se tornaram violentas. Bom, o Oscar ele conseguiu assinar esse contrato, né, que libertava os detentos e expulsava Águas del Tunari da Bolívia, né, e botava o poder da água de ficava sob o controle da coordenadora, né, a distribuição da água. Bom, tudo isso até agora foi a guerra da água da Bolívia, né? Tudo que aconteceu e o final dela. Só que meio que não teve um final. Ainda tem mais história à frente com a Bolívia, com a Águas del Tunari, né? A Águas del Tunari, ela quis uma restituição do governo boliviano. Entrou na justiça por isso, né? Mas, tipo, o governo boliviano, ele estava passando por uma crise econômica, né? Passou por toda essa coisa, né? A população sofreu com perda de água, e a empresa ainda quer uma restituição do governo, né? Uma indenização. E a Bechtel, eu não sei pronunciar, também entrou nessa justiça, nessa questão também, se eu não me engano. Eu também deixei de citar que a La Coordenadora, ela tinha feito um reverendo, né? ah, com a população, se a população queria tirar a Águas del Tunari da cidade. E bom, foi uma maioria esmagadora que queria Águas del Tunari fora, né? Cerca de 96% dos 50 mil que votaram, né? Bom, para não passar muito mais do que eu já passei do limite de 7 minutos, eu vou parar o vídeo aqui.